Então, continuando aqui essa parte de marketing, eu estou aqui nos leads, né? E aí os meus leads, vamos ver a classificação dos leads, né? A gente falou que lead, então é aquela pessoa que se mostrou interessada. Ela te mandou mensagem no direct do Instagram, ela te mandou mensagem no feed, ela te mandou um WhatsApp que você deixou às vezes um link ou teu telefone, ela entrou em contato ali pelo site ou entrou em contato ali com o seu blog, alguma coisa ela falou em relação àquela propriedade, ela se mostrou interessada. E esses leads podem ser divididos em qualificados e não qualificados. Os qualificados é aquele que identificou uma solução para o problema dele. Então, por exemplo, aquela pessoa que viu o preço da fazenda, o valor da fazenda, achou o tamanho da fazenda, a localização que ela imagina e ela está fazendo aquela imaginação, aquilo ali vai resolver o problema dela, então ela identificou a solução para o problema dela. Então ela vai ser chamada de lead qualificado. Ah, mas não achou a solução. Ah, mas olha, eu achei essa. Aí você fala o preço. Ah, mas o preço não dá, não. Então ele vai ser um lead não qualificado. Por quê? Porque ainda ele não identificou a solução para o problema dele. Você não achou a propriedade que ele precisa. Então aí é um lead não qualificado, certo? Dentro dos qualificados você vai ter mais 3 aqui características, mais 3 classificações. Então lead vai ser suspects, prospects e o cliente. Então os leads vão transformar nessas 3 etapas aqui ainda, certo? Os leads qualificados. Então o que seria o suspects? É a fase de decisão de compra. Esse cara, ele já visitou a fazenda. Se ele não visitou, ele já viu 1001 material pela internet que você mandou para ele em anexo. Você mandou para ele anexo, né? Em anexo está errado falar. Você mandou anexo para ele por e-mail, né? Horas de consultoria falando por vídeo, né? À distância. Então esse cliente, ele já está ali na fase de decisão, ele já viu o imóvel. Então, ó, aqui ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Ele está bem no comecinho das oportunidades. Esses são os suspects, tá? E o prospect, quem que são os prospects? Os prospects são aqueles que realmente, né, eles já têm ali um potencial, um cliente ali potencial de negociação. Então, ele já mandou, de repente, uma proposta. Esse cara, ele já mandou uma proposta. Então, é aquele cliente que depois da visita ele fala assim, olha, eu preciso só falar com o meu sócio, ou eu preciso só ver lá a questão do financiamento para liberar, ou só ver lá a questão da venda da minha fazenda, do dinheiro, quando que vai cair, porque é interessante que a fazenda já esteja vendida e já tenha recebida, porque isso é uma novela, às vezes, para receber. Então não adianta contar, né, dentro da galinha, por quê? Porque eu preciso saber se a propriedade dele está vendida. Eu já vou falar nessa parte aqui desse episódio sobre isso, né? As perguntas que a gente tem que fazer para poder se posicionar dentro aqui das etapas de venda, né? Bom, então aqui estão os meus suspect, prospects até virar o cliente. Cara, aí bateu o cliente. Quem que é o cliente? Todo mundo fala, o cliente é aquele que eu começo a atender. Olha só o que é errado. A gente sabe que todas as etapas aqui tem que seguir uma sequência, né? Aí você pega aquela etapa, pega lá o seu cliente, né? Que você chama de cliente, que ele mandou uma mensagem para você, que é um lead, é um interessado, você já chama de cliente. Aí você já pega e já manda tudo da fazenda, já manda até a localização. Aí, né, a possibilidade de você vender essa fazenda é bem... Por quê? Porque você pulou a etapa. Você já está transformando, chamando ele até de cliente. Ele não é cliente, ele é cliente. Sabe quando? Quando ele compra um produto seu. Fernando, então o cliente meu vai ser só quando ele comprar uma fazenda minha? Sim, só quando ele comprar uma fazenda com você, comprar uma propriedade com você, comprar um imóvel com você, comprar um terreno na cidade com você. Aí ele é um cliente. Enquanto ele não fizer negócio, se ele fizer uma avaliação com você, ele é teu cliente. Se ele fizer uma consultoria com você, ele é um cliente. Tá? Então, se você atendeu ele, colocou ele na base, ele é teu cliente. Tá? Então, veja bem, eu tenho que passar por várias fases. Leads, suspects, prospects, até chegar no cliente. E à medida que eu vou passando aqui, ó, é lógico, aqui eu vou ter um volume maior de pessoas, aqui menor, até gotejar aqui um cliente
que é uma venda. Então eu vendi, então eu fiz um cliente. Certo, pessoal? Então é isso que é a grande estratégia das empresas, é transformar todas as pessoas ou nichar as pessoas, né? Trazer pessoas para comprar os seus produtos. Então é isso que a gente precisa fazer o funil de vendas, tá? Quando ele virar cliente, o que acontece? Aí você vai fazer o pós-venda com ele. É importante o pós-venda? Demais. Ó, vamos entender, tá? Alguém que já comprou o que você tinha ali, que você tem algum dia. Aí você vai ter 3 tipos de clientes. Você vai ter os ativos, os pré-inativos e os inativos. Você já imagina o que seja, né? Ativo é aquele que está comprando e vendendo com você, ou acabou de comprar e você já está fazendo uma parceria com ele em outra fazenda, ou ele está indicando outra fazenda para você vender, ou ele está trazendo um cliente comprador, você amarra ele no teu sistema, no teu negócio. Você amarra ali na tua rede de negócio, né? E o pré-inativo é aquele que você fica um tempão sem falar com ele. Ah, fica lá 6 meses sem falar, 1 ano sem falar. Ele é pré-inativo, né? Ele comprou com você, mas você não falou mais com ele. E o que mais? Os inativos. É aquele que comprou e ficou lá 2, 3 anos, né? O espaço, o intervalo é maior, né? É maior do que os pré-inativos, tá? Ou você rompeu um contrato por algum motivo, né? O cara não gostou, ou você não conseguiu entender a situação e fez lá alguma situação que ele não gostou. Então isso aí vai gerar quebra de contrato, isso aí vai gerar estresse e aí você não vai ter mais relação. É normal, viu, gente? Vai se acostumando, tá? Vai lidar com gente, vai ligar. O ideal é você não deixar acontecer, porque quem vai gerenciar isso aí é você. Gerenciar isso aí sou eu com os meus clientes. Então, tudo isso aí é responsabilidade nossa. A gente sempre fala assim, mas o resultado, né? Como que eu tenho resultado? Você tem resultado dependendo da sua responsabilidade. Você quer vender? Então seja responsável. Não coloca a culpa nos outros. Não está vendendo? Sua causa. É porque você não está estudando, porque você não está se preparando, não está se organizando. Então, agora que você está se organizando, vamos virar a chave. Você vai estar preparado, você vai se organizar. Porque toda uma etapa de venda precisa de organizar. Se eu não me organizar, como é que eu vou fazer? Como que eu vou saber que aqui eu tenho que determinar alguns materiais para poder passar para o lead? Que aqui eu preciso ter um Instagram, um Facebook bem montado, bem estruturado, que eu consiga vender ali o que eu sou, o que eu faço. Como que você quer uma comissão, por exemplo, numa fazenda de 100 milhões, que hoje vamos colocar aí 3, 5%, que vai dar 5 milhões. Como que você quer receber 5 milhões sem estudar? Não tem como, não existe sorte, gente, existe preparo. Então, a oportunidade, eu imagino o seguinte, a oportunidade é um cavalo que vem arriado, tá? E se você não estiver pronto para pular em cima desse cavalo, você cai do outro lado ou você bate, quebra a perna, quebra o braço, mas você não sobe no cavalo. Agora, você está preparado, você está treinado, você sabe atuar, você sabe todas as etapas de venda, você já fez até um sistema ali dentro da sua empresa para ir fazendo essas etapas por partes, né? Aí você vai ter uma outra situação, né? Você vai ter um outro treinamento, você vai ter um outro planejamento, você vai ter um outro preparo. E aí você vai conseguir subir no cavalo e tocar em frente e fazer a venda, que é o que mais importa. Beleza, pessoal? Então essas aqui são as partes do funil de vendas, tá? Agora eu vou falar aqui praticamente cada etapa para vocês entenderem, mas resumindo, eu faço, primeiro, eu tenho que saber que produto que eu quero vender, porque isso aí tem a ver com o teu sonho, tem a ver com o teu objetivo, tem a ver com a tua meta de vida. Então, o que você quer vender? Você quer ser vendedor do quê? Aí depois que você souber que você vende isso aqui, que você vende determinado produto, aí você vai falar assim, vai perguntar aonde estão as pessoas que compram esses produtos. Está no meu YouTube, está no meu Facebook, eu não sei. Então você vai ter que desenvolver um canal com isso. E como que você vai desenvolver um canal? Falando lá nesse canal sobre isso, sobre essas informações. Então lá você vai dar dicas, lá você vai falar de como que é uma visita, lá você vai falar da importância da autorização, lá você pode fazer vídeos educativos, lá você pode falar de agronegócio, lá você pode falar dos tipos de fazendas, lá você
Cara, dá para você colocar foto, discutir foto, fazer foto de drone, falar de onde que é, a região que é, o que está resolvendo, o que está acontecendo ali, qual que é o grau de valorização. Ó, só aí eu falei mais de 10 aí temas para você desenvolver nos seus canais, para você atrair esse público que gosta e fala disso. Que é aí que eles vão comprar de você o produto. Então, a gente tem que ser como doce, a gente tem que ser como mel, a gente tem que atrair as abelhas. Então, quando você quer pegar mel da abelha, eu li isso num livro chamado do Dale Carnegie, é um autor americano que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala assim, se você quer o mel da abelha, não espante a colmeia. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, você não pode espantar as pessoas, você tem que ser um mel, você tem que ser doce, tem que deixar as abelhas virem. Né? Então você não pode espantar, porque se você espantar também, depois elas não voltam ali, aí você nunca mais tem mel. Então tudo isso aí tem que ser feito. Aí eu pergunto para vocês, eu estava conversando com um empresário essa semana, esse final de semana, na verdade feriado, né? Hoje aqui é dia 4 de novembro, hein? De 2021, tá? Se você que está me assistindo, hoje é dia 4 de novembro de 2021. Ontem foi feriado, né? Dia de finados, dia 4 não, dia 3. Ontem foi finados e eu estava conversando com o Isaías e ele me explicando disso aqui, que cada etapa dessa aqui você vai ter um investimento, ou em tempo ou em dinheiro. Então, para você estruturar o seu negócio, você vai ter que saber quanto que custa o seu negócio. Então, os custos é saber quanto que vale cada etapa dessa, quanto que vale para eu ter captações de fazendas. Você vai gastar com gasolina, diesel, drone, câmera fotográfica ou um celular de bela qualidade. Você vai ter que fazer treinamento, você vai ter que aprender sobre fotografia, você vai ter que fazer esse curso aqui que você está fazendo. Tá? Então tudo isso aí é investimento. Aí você fala assim, quanto que eu vou gastar para fazer uma landing page, que é uma página de captura com um site, né? Ou ali fazer o meu patrocinado. Tem lá um custo também, tem lá um custo. Ah, eu quero fazer, como que eu faço para fazer os leads, né? Se relacionar com os leads? Você vai ter que fazer vídeo. E esse vídeo, às vezes, você vai ter que gravar, você vai ter que ter uma câmera, você vai ter que ter um lugar para você gravar, você vai ter que editar, você vai ter que... Ou você faz ou alguém faz para você. Você vai ter que ter custos aí, você vai ter tempo para investir. Então, tudo isso aí é investimento. A oportunidade, quanto que eu faço, quanto que eu gasto para obter a oportunidade, né? Para fazer todo o levantamento, né, dos casos ali, para mostrar a garantia para o cliente que ele está comprando um bom produto, ou mostrar também uma garantia de satisfação, falar, olha, garantia de satisfação de fazenda não tem como, né? Falar, ó, agora o senhor, depois que o senhor não gostar, comprar fazenda, não gostar, pode devolver. Isso é difícil de acontecer, né? Mas aqui, no caso do marketing, eles usam, né, a garantia de satisfação do cliente, né? Pode devolver o produto, no caso dele não gostar. E o newsletter, que seria o desconto, desconto por fidelidade ou parceria. Quando ele vira cliente, aí você tem que trazer ele para perto de você. Ele vai indicar vários clientes, compradores. O nicho de amizade dele é o nicho de compradores que estão ali, mais ou menos na pegada dele ali. Então a gente tem que aproveitar isso aí e trazer para perto. Fazer parceria, dividir honorário com os compradores de fazenda. Pessoal, então tudo isso aí faz parte do funil de vendas. Tomara que vocês tenham entendido. A gente vai ver agora aqui dentro dessas etapas o que a gente vai fazer, tá? Mas basicamente isso aqui você vai ter que criar um sistema, né? Um sistema. Você vai ter que usar umas pastas. Você pode usar o Google Drive para se organizar. Você pode usar toda uma estrutura aqui dependendo do que você vende. Então aqui vai ser o cara que vai comprar o que você vende. Então para você fazer ele comprar, você precisa saber quem é o seu produto e aí saber aonde está esse comprador e vir trabalhando ele. Tá? Então essas aí são as etapas do produto. E para você vender isso aí, entender dessa parte de venda, você tem que colocar isso em prática. E como que eu coloco em prática isso? Eu pego e tenho que ver isso como se fosse ou é um negócio. Ah, então eu tenho que ver isso como um negócio? Sim, aqui você vai ter investimento. Ó. Você vai gastar com carro, você vai ter que ter uma caminhonete, no caso, você vai ter que ter drone, treinamento, você vai
ter que colocar, às vezes, secretário para atender, você vai ter que atender esse cliente várias vezes, você vai ter que mandar o WhatsApp, vai ter que responder ele, você vai ter que marcar visitas, você vai ter que falar. Então, aqui tem vários investimentos, você vai ter que publicar nas redes sociais, vai ter que impulsionar a publicação, tá? Você vai ter que pagar, às vezes, um editor. Então, tudo isso aí é investimento que você tem que colocar no papel, os custos desse investimento, e aí você vai ter argumentos para você defender os seus honorários. Então é aí que a gente defende os nossos honorários, é quando a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe até falar das etapas do nosso trabalho e sabe argumentar. Você argumenta bem. Então é aqui a gente argumenta bem os nossos honorários. Né? Se você presta consultoria, por exemplo, eu cobro tanto para fazer tanto. Lá na consultoria você vai falar, eu faço tudo isso aqui e tal. Você pode dividir o teu atendimento, em vez de fazer de mamanda caducando uma venda, só uma parte da venda. Só indicar o cliente. Eu tenho aqui um comprador, tenho aqui um vendedor. Mistura os dois, aí me dá 1%, me dá 2%. Você não precisa nem ir lá na fazenda. Então tem vários tipos de negócio que você pode fazer, de fazer parceria, de dividir, né? E por aí vai. Beleza? Esse universo é gigante de negociação. Bom, eu vou falar um pouco agora dessa parte aqui dos leads, dos suspects, prospects e vamos ver aí como que nós vamos usar as armas da persuasão, né, para a gente conseguir as informações, os dados dos nossos clientes, para ver se a gente está no caminho certo para chegar aqui no funil e realizar uma venda. Tá ok? Então fica antenados comigo aí que tem bastante coisa para a gente ver ainda. Vamos lá!